Olá, meninas! Hoje nós vamos fazer a nossa tão esperada manga. Nós já tiramos as nossas medidas, já fizemos as divisões, já traçamos o molde de frente, já traçamos o molde de costas. Agora, com esses dois moldes prontos, nós vamos tirar a medida da nossa manga, tirar a medida do nosso punho e traçarmos a nossa manga de acordo com o molde que já fizemos, que foi o corpinho de frente e costas. Com essa medida não tem erro. Então, antes de traçarmos nossa manga, algumas inscritas me pediram: Mara, fala alguma coisa de materiais para a gente já começar a traçar junto com você. Então, olha só, o que nós precisamos de material? Coisa simples para começarmos uma costura. Primeira coisa que precisamos: papel para nós traçarmos o nosso molde, uma caneta para anotarmos nossa medida, um caderno, uma fita métrica. Isso aqui é extremamente necessário na mão de uma costureira, uma régua, pode ser uma reguinha de 30 centímetros, pode ser uma régua de 60, fica a seu critério. Precisamos de tesoura. A tesoura, eu vou dar uma dica aqui. Nós precisamos de uma tesoura boa para tecido, mas nunca corte papel com a sua tesoura de tecido. Pegue uma outra tesoura e corte papel com ela. Ela vai ser boa para você, para papel, para o resto da vida. Mas em compensação não vai cortar tecido com ela, porque ela fica cega. Mas se eu for cortar tecido com ela, não consigo não. Então, tesoura de tecido e tesoura para papel, ok? Precisamos também de giz, porque nós vamos riscar o nosso molde no tecido já, né, para costurar. Então a gente precisa do giz. Eu uso esse gizinho aqui, ó, ele é chamado de giz panda, mas ele quebra muito, ele é muito fininho, fraquinho. Então eu fiz um curativo nele, olha, coloquei uma fitinha para ele ficar mais durável, ok? Dica. Precisamos também de carbono. Olha, é carbono para costura, não é carbono para papel não, tá? Então aqui, ó, temos 3 cores, que é uma das que eu mais uso. Tem verde também, tem preta. Mas para que carbono? Porque a gente vai riscar a roupa por cima, mas e a parte de baixo, como é que vai ficar? Aí nós colocamos o carbono por baixo do tecido e riscamos com a carretilha ali onde nós traçamos com o giz, certo? Então fica marcado por cima com o giz e por baixo com o carbono. Para quando você for para a máquina, já tá tudo riscadinho, é só passar a máquina por cima ali, beleza? Então, precisamos de que também? Uma máquina de costura. Ninguém vai costurar à mão, né? Pode ser qualquer máquina. Até a da vovó, se você tiver, meus parabéns, é uma das melhores, eu aprendi nela. E alfinete, gente, isso aqui faz parte do meu dia a dia. Às vezes eu esqueço, vou até para banco, eu saio na rua com a pulseira de alfinete. Ela na costura, ela é considerada a nossa terceira mão. Porque tem lugares que a gente precisa prender e não tem uma mão, a gente vai lá e coloca o alfinete. Então, é extremamente necessário. E mais uma dica, o melhor alfinete para costura é o cabecinhas de vidro. Não compre aqueles com as cabeças grandes, eles são bonitos e tudo, mas eles são grossos. E eles, dependendo do tecido, ele puxa até o fio do tecido. Então, é alfinete cabeça de vidro. Beleza? Vamos agora para a nossa aula tão esperada, que é medirmos a manga e traçarmos ela. Então, nós estamos aqui agora para tirarmos a nossa medida de manga. Eu vou subir a minha aqui, porque quando nós tiramos a medida do ombro, eu falei que é na curvatura do ombro, certo? A manga também, nós vamos pegar a fita métrica, colocar aqui, ó, na curvatura do nosso ombro e colocamos o tamanho de manga que nós quisermos.
Eu quero a minha aqui, onde eu tô botando o meu dedo. Vamos lá. Olha, 22 centímetros eu quero no tamanho da minha manga. 22 centímetros. Ok, tá aqui anotadinho. Agora eu quero medir o meu punho curto, que é essa parte aqui. Quando você for tirar a medida do seu braço, sempre deixe ele assim, ó. Nunca deixe assim. Porque quando nós fazemos assim, dá uma inchadinha aqui no músculo, quem tem, né? Aí você vai, coloca a fita métrica aqui no teu braço, pegue ela e tire essa medida aqui justa. Olha, a minha tá dando 36. Aí a gente vem aqui e coloca 36 centímetros. Lembra da margem de vestibilidade, que vai ser 1 centímetro a mais para cada lado? Então a manga tem frente e tem costas. Então nós vamos aumentar mais 3 centímetros, certo? Então se nós temos 36 com mais 3, vamos para uma medida de 39 centímetros. O punho a gente divide, né? Ai, quanto que é 39, Mara? Metade. 19,5. A fita métrica nos dá essa medida, tá bom? Precisa nem ser bom de matemática para costurar, gente. Então, olha lá, 39, nós vamos precisar de 19,5. Pronto! Já temos o tamanho da nossa manga e a metade do nosso punho. Beleza! Então, vamos traçar nossa manga? Pronto! Temos aqui o nosso molde que fizemos de corpinho frente e o corpinho costa, certo? Essa metragem todinha aqui, ó, é a nossa cava. Então, nós juntamos ombro da frente com ombro de costas, pegamos a nossa fita métrica e vamos aqui e começamos a medir. Ó, a gente vai colocando a unha assim, ó, em cima da fita, que ela vai virando, ó. Aí você mede toda a cava, ó, vai andando com ela assim e vai medindo toda a cava. Vamos ver quanto que a minha cava deu. Olha, a minha cava tá dando 55 centímetros. Eu venho aqui no meu caderninho, ó, já até tá anotado aqui no meu molde, ó, 55 centímetros. A metade de 55 centímetros é quanto, Mara? Fita métrica nos dá a metragem, ó, 27,5. Tá vendo esse número pequenininho aqui em cima? É a metragem, a medida, a metade da nossa cava. No caso da minha, tá bom? 27,5. Pronto, então nós já temos a nossa medida, que é 22 de comprimento da manga, 19,5, que é a metade da nossa manga, e nós temos 27,5, que nós vamos achar a cava total. Beleza, colocamos ali, tiramos esse molde, pegamos um papel e vamos colocar aqui as nossas medidas. Primeira medida que nós vamos usar é o tamanho da nossa manga. Quanto que deu? 22 centímetros. Venho aqui e coloco 22 centímetros de comprimento da minha manga. Esquadro com o papel para ficar um risco retinho e venho aqui e coloco, ó, o tamanho da minha manga aqui, ó, 22 centímetros, beleza? Agora nós vamos colocar a metade do nosso punho, certo? A metade do punho, que é 19 centímetros e meio. Então, vamos lá? Vamos pegar aqui 19,5, que é a metade do meu punho, coloco aqui, pronto. Desse ponto, eu risco para cima aqui e faço um quadradinho também. Que dentro deste quadrado, eu vou achar a minha cava. A gente pega aqui, ó, no meio, aproximadamente para baixo, mais
ou menos 3 centímetros, certo? Desse ponto aqui, que eu abaixei 3 centímetros, eu vou fazer um S daqui, ó, um S, e eu venho subindo ele aqui, ó, até esse risco que é o comprimento da minha manga. Pronto, fiz um risco. Agora eu vou procurar os 27,5, que é a minha cava, a metade da minha cava. Venho com a fita no pontilhado que eu fiz, como se fosse um S. Coloco a fita aqui, ó. Eu não preciso de 27,5. Olha, achei 26,5. Então eu preciso de mais 1 centímetro. O que eu posso fazer? Eu posso abaixar esse S aqui um pouquinho, aqui ó, abaixo. E também tenho a opção de jogar um pouquinho para fora aqui desse quadrado. Então, vamos lá. Vou jogar um pouquinho para fora, porque eu não quero que essa parte aqui fique muito baixa embaixo aqui do meu braço, né? Que tem gente que gosta de levantar o braço, não gosta de que fique mostrando as gordurinhas. Então, eu vou pegar desse ponto aqui, ó, 27,5, que é o tamanho que eu quero a minha cava. Vou com ela até em pé aqui, ó. Ó, eu vou querer que saia um pouquinho ali pra fora, olha. Vou até usar esse primeiro risco aqui. Pronto, já achei o meu... Eu posso tanto abaixar quanto ir com ele para fora. Eu vou preferir ir com ele para fora. Já achei meus 27, venho com esse risco aqui e emendo lá no meu punho. Pronto, não mexi na medida do meu punho. Aí eu venho e acendo a minha cava. Pronto, tá aqui, ó. Cava pronta. Essa cava vai caber exatamente no meu molde de frente e costa. Mara, eu vou precisar cavar mais à frente? Não há necessidade, tá? Toda manga, após a curvatura aqui, que é a cava, que pega aqui embaixo do braço, sim, e essa aqui mais altinha, que fica aqui em cima, assim, do ombro, toda manga feminina leva uma costura de franzir. Depois da curvatura para cima, a gente coloca uma costura de franzir. Ah, Mara, mas a minha roupa não vai ter manga franzida? Eu não quero manga franzida. Não importa. Essa costura é simplesmente para segurar o tecido, porque essa parte aqui fica totalmente na diagonal. Aí a tendência do tecido é abrir as fibras. Quando a gente vai pregar na costura, a parte da frente aqui está em fio reto e essa aqui está na diagonal. Aí a tendência dela é de se abrir. Então a gente passa uma costura de franzir simplesmente para ela ficar travada, ok? Tá aí a nossa manga. Vamos cortá-la, porque na próxima aula nós já vamos ter o molde de gola. Pegamos a nossa tesourinha de papel e cortamos a nossa manga. Esse molde aqui, nós consideramos ele de piloto, porque desse molde aqui, nós depois traçamos muitas cavas com ele, ok? E ele não só vai ser seu molde, ele vai poder ser usado para uma cliente sua também. É só você jogar as medidas dela em cima do seu molde, beleza? Bom, terminamos a nossa manga. Espero que tenha sido bem explicada, que vocês entendam, que vocês façam o molde de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, põe lá nos comentários. Mara, não entendi isso aqui, como é que faz? Eu já tenho respondido várias alunas, entendeu? E a gente vai, pouco a pouco, aprendendo do zero a traçarmos o nosso molde, beleza? Agradeço a presença de vocês, agradeço já as 1000 inscritas.
Muito obrigada a todas. Continue se inscrevendo, dando seu like, fazendo um comentário, porque o YouTube só entende números, né? Então vamos lá, curtir a aula da Mara, tá bom? Vamos costurar juntas. Um grande beijo a todas. Até a próxima.